Estamos felizes com a presença de todos aqui, também estão preocupados com a educação dos filhos, assim como nós estamos... Sem som. Assim como nós também nos preocupamos com o desenvolvimento dos nossos filhos, né, e pensamos e nos preocupamos com isso. A gente fica feliz de ver que outras pessoas também comungam a mesma ideia que a gente e agradece a presença e essa preocupação, porque é assim que a gente vê que a gente vai fazer a diferença no mundo, né? Essa é a nossa rotina, a nossa contribuição no mundo é pensando na educação, no desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos filhos, a princípio, mas pensando na sociedade em geral. Então, agradecemos a presença, damos os boas-vindas ao João Malheiro, sejam bem-vindos, nosso doutor em educação, que vem sempre contribuir com as suas ideias super valorosas, com exemplos super que ficam na cabeça. Aquela sua primeira palestra ficou ressoando na minha cabeça durante muito tempo. E depois estive conversando com amigos que estiveram presentes na palestra e falaram que as suas palavras fizeram mudar muitas coisas dentro de casa. Então, agradeço por essa grande contribuição que no seu saber, né, aqui no nosso colégio Monte Alto. Passo a palavra para ele. Vamos tentar usar esse microfone. Se ele ficar mal comportado, eu expulso ele, fico sem microfone, porque eu tenho uma caixa torácica boa para falar. E não sei se vocês souberam, mas o Colégio Monte Alto já está sendo estudado pela universidade. Semana passada passei uma tarde discutindo com um grupo de estudantes da Engenharia de Produção da UERJ, apresentaram o seu trabalho final, estudando o quê? O Colégio Monte Alto. Está aí embaixo, não sei se já perceberam, mas aí, não sei, na portaria, colocar o trabalho, que já nos ofereceram o trabalho. Quem quiser depois dar uma olhada, elas são 3 alunas, no caso, fizeram todo um estudo da inovação do ensino por meio do Monte Alto. E depois nos propuseram 18 medidas, né, de melhoria para avançar no nosso modelo. E, então, ficamos muito felizes com esse trabalho. Inclusive, parece que já vieram mostrar para vocês, não já? As 18 medidas, as 18 sugestões, e vocês aprovaram 16, né? Então, é interessante perceber. Eu vou desprezar esse microfone. Vai irritar mais do que... Eu não preciso de microfone mesmo. Então, ficamos à vontade e beleza. Então, olha, o tema que nós vamos falar hoje é um tema sensacional, porque, de alguma maneira, vai valorizar esse colégio, vai justificar a importância do Monte Alto, e também, não se preocupa, fica tranquilo, a gente vai se divertir muito mais agora, assim, sem som, ficar nessa ansiedade toda, mas a palestra de hoje tem como objetivo, em primeiro lugar, valorizar muito o Colégio Monte Alto em todas as escolas de educação infantil que estão buscando um método mais moderno, vanguarda, e depois, como objetivo, também mostrar para os pais que o seu papel nessas cidades é muito mais importante do que eles podem imaginar. Alguns pais, a gente sabe disso, né? Não são os que estão aqui presentes, mas muitos pais hoje têm realmente a tentação da terceirização, né? Tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer, então eu vou procurar uma boa escola como o Monte Alto, né? E pronto, né? Estou tranquilo, né? Já estou fazendo o meu papel, né? Estou pagando, é uma escola até que vai me exigir uma certa economia ali para poder pagar e tal. Então os pais hoje falam, pronto, eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer. Então, essa palestra eu gosto muito dela porque ela desmistifica totalmente isso. Não. Vocês vão perceber na palestra que o papel de vocês até os 5 anos, até os 7 anos na verdade, é muito mais importante os pais que a escola, viu? Por mais que essa escola seja muito boa e tenha um método muito bom, né? Última tentativa, foi? Vou te dar uma única chance, né?
né? Se não der certo, a gente chuta esse microfone. Mas, que? Acho que é razoável, se não funcionar, muito bem. Então, vamos entrar no tema com esse objetivo, né? De vencer esta tentação que existe hoje da terceirização. Né? Não, vocês são muito mais responsáveis. Por mais que vocês às vezes possam imaginar que não, mas eu não sou educador, eu não sei nada de educação, depois não, vocês vão perceber que podem fazer muitas coisas interessantes entendendo o que há que fazer nessas idades. Saibam que esta é Nelly, apresento-vos, né, essa menina que é uma experiência lá da Suécia, que estão estudando porque ela tem autismo. Mas eu gostei muito dessa foto porque mostra como se está estudando hoje a criança. Nunca se estudou tanto a educação como atualmente a educação infantil. Sabiam disso? A ciência da educação, ela era muito na base de estudos antigos, coisas ultrapassadas, porque não tinha recursos tecnológicos, né? Hoje, com a tecnologia, com a tomografia computadorizada, tudo isso você consegue estudar a criança totalmente, né? O que ela está sentindo, o que ela está pensando, como ela constrói, né, o conhecimento. Hoje você consegue ver isso. Então, vou mostrar daqui a pouco uns videozinhos bem simpáticos que mostram como hoje os cientistas estão estudando a criança e já concluíram que está certo que os fatores genéticos, o que vem do pai e da mãe, ainda é muito importante, é o principal, é o que vai definir a criança, mas, atenção, nos primeiros 3 anos, é fundamental que os pais saibam como estimular corretamente a sua filha, o seu filho. Não é só a escola que tem que fazer isso, hein? O pai e a mãe, principalmente em casa. E o estímulo, o que vocês pensam que é estímulo? É só mostrar um caderno? É só mostrar um número? É só mostrar um bicho? Não. Estímulo é um carinho. Estímulo é a tua voz. Estímulo é o teu estresse ou não. Estímulo é a tua paciência ou não. Porque se você não souber administrar todas essas fontes, né, de estímulo para a criança, é tudo, né? É tudo. Você pode estar, sem perceber, afetando negativamente o seu conhecimento. Está o assunto. Está se mostrando cada vez mais que hoje, problemas da aprendizagem que a gente percebe no Fundamental 1, criança de 6 a 11 anos, e se percebe mais ainda de 11 aos 14 anos, que é no Fundamental 2, que muitos não têm facilidade de aprender matemática, por exemplo, porque na educação infantil a base do raciocínio lógico dela foi afetada. E hoje eu estou dando essas palestras para jovens de ensino fundamental 2, né, e eu mostro esses filmes que eu vou mostrar para vocês, para eles se acertarem. Muitos não têm facilidade em aprender matemática porque tiveram uma educação infantil muito precária. Ou o ambiente familiar deles era problemático. Se mãe e pai se separaram, se mãe e pai se batiam, se na comunidade onde ele vivia havia tiro, havia assalto, havia insegurança, medo, isso tudo afetou a construção cerebral da criança. Então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, essas relações que existem entre esse meio externo emocional com a construção neurológica. É isso que nós temos que entender na palestra de hoje, para vocês começarem a valorizar muito mais o papel do vosso relacionamento para o bom desempenho cerebral da criança. Então, saibam que uma criança nos primeiros meses de idade, ela faz 700 sinapses por segundo. Pense o que é isso. É uma coisa absurda. É muito, muito forte esse dado. Por segundo, uma criança hoje, se estiver sendo bem estimulada, ela está fazendo, né, o que se chama essas uniões entre os neurônios, chamadas sinapses, de forma muito, muito, muito rápida. Né? Há uma resposta muito rápida a todos os estímulos que ela está sofrendo, positiva ou negativamente. Esse aqui é o assunto. Né? Ela sempre vai ter resposta. Agora, você pode estar dando estímulos negativos. E os pais às vezes não percebem isso, não são conscientes disso. Então, uma criança, ela percebe já nos primeiros meses, quando você está falando com carinho
ou quando você está falando bravo. Ela já percebe, pela sua audição, que você está falando com paciência ou de forma impaciente. Isso tudo, essa fala, essa forma de falar, está afetando já a construção da arquitetura cerebral da criança. Vejamos esse pequeno vídeo para introduzir a nossa conversa. Se o nosso homem do som deixar. Os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. São as sinapses. Rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente que vivemos determinam quais circuitos mais usados. As mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas é um processo normal chamado poda. Circuitos encurtados criam diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-lo. Como na construção de uma casa, tudo está conectado e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. O que vem primeiro forma a base do que virá depois. Essa frase guardem. Portanto, na educação infantil, que é o que está vindo primeiro, toda essa base que vocês estiverem estimulando em casa e depois, muito depois na escola, é o que vai determinar como ela pensa no futuro. Depois de 10 anos, está claro isso? Então, se a base está fraca, está defeituosa, muitos prédios intelectuais não são construídos, não conseguem, quebram. E alguém percebe claramente em crianças que tiveram problemas na educação infantil. Eu vejo lá hoje na escola que eu trabalho, de 6.000 alunos, os alunos problemáticos, eu vou lá na coordenação e falo, seu pai bebe. Esse aqui se separaram quando tinha 4 anos. Esse aqui é famosa a história. Eles me contam a história, aí dá direitinho, né? Todos que são problemáticos são problemas familiares, não problemas que eles são burros ou que eles tiveram um QI baixo, não. Tudo isso são consequências de estímulos negativos na educação infantil. Começaram a perceber como o nosso papel é decisivo, pode determinar, em parte, o que vai acontecer no futuro. Então, é fundamental na nossa palestra de hoje saber que tudo que você estimular inicialmente na fala vai facilitar ou não esse processo das fundações do edifício cerebral dele, vamos chamar assim. Vocês sabiam, que está provado já cientificamente, que 90% das palavras que a criança vai falar lá quando tiver 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, vieram quando tinha 6 a 12 meses. Se você fala corretamente em casa, fala muito em casa, eu não estou entendendo nada, está, parece que não, mas está. Se você
vai falando com calma, bem direito, não fala para nós, não pode falar assim, né? Porque vai dar problema, como é que o pessoal fala? Nem eu sei falar, né? Problema. Então, isso tudo vai afetando a construção cerebral da criança. Isso vai afetar depois a matemática dela? Vai. É isso que vocês precisam descobrir na palestra hoje, né? Que o que vocês estão fazendo nos primeiros meses é muito importante. Então, cuidado com o que ela fica escutando no rádio, cuidado com o que ela fica escutando na televisão, com a babá, com a empregada. Você sabe que eu também trabalho no colégio de Porto Real, né? Nós, quando selecionávamos as professoras, aqui vai uma dica, né, para as nossas queridas diretoras, era aqui tinha 2 erros na redação, já não passava. Não tinha a menor chance. Escreve mal, fala mal, né? Fala mal, vai ensinar mal. Vai estragar as nossas crianças. Não podemos permitir. Então, cuidado com a seleção das professoras. Porque é isso, né? A gente tem que saber se estão realmente no ponto que nós queremos. Nós temos uma exigência muito alta, né? Então, é óbvio que nós temos que estar muito vigilantes nesse aspecto. Depois, quando já começam a falar as primeiras palavras, é muito aconselhado o estímulo já da imagem. Ela já consegue começar a associar fala com imagem. A imaginação começa a crescer, começa a se potencializar. Então, é típica a situação de um pai dá uma tarde lá, mostrar um livro de animais, um livro de figuras, de contar uma história. Como eles adoram as histórias nessas épocas. E aí vem toda a teoria dos nossos bits, né? Toda essa teoria que vem do método optimista, lá do Fomento, lá da Espanha, é justamente nessa direção, né? Buscar que a criança associe palavras com o que ela vai escutando, que a professora vai falando de forma alta, ela vai sendo estimulada, figura e palavras juntas. Então, saibam que é muito bom e é muito aconselhado que uma criança vai sendo estimulado também com imagens nessa época. E só depois, então, já no final da educação infantil, quando já está ali no começo da alfabetização, é que ela começa, então, a já ganhar uma certa segurança com relação à fala, e à leitura e à escrita, né? Então, é tudo isso que vocês percebam. Então, há uma sequência lógica no desenvolvimento da criança, né? E se você não cuida da base, que é a fala, tudo o resto vai ficar comprometido. Então, como é que você... tem som aí, professora? Esse vídeo é muito bom, aqui mostrando esses 2 aspectos. Cadê o som? Novas na vida, sua atenção, seu rosto ou sua mão. Do cérebro se formam por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos, e o adulto reage de maneira bem significativa. O adulto reage. Como é que você reage às manifestações da criança? Quando o bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior.
Assegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem. Então, essa é a parte que eu gosto de mostrar para os alunos que estão em ensino médio, né? Pessoal, hoje que vocês têm dificuldade em português, dificuldade em matemática, não se culpem, pensem em vocês no passado, como é que foi a vossa escola, como é que foi o incentivo dos pais, e muitas vezes isso não ocorreu realmente. Então, hoje vocês estão pagando o preço desse histórico. Mas, e aí, estou condenado? Não. O que tem que fazer, obviamente, é uma fisioterapia mental. O que quer dizer fisioterapia mental? É aula de reforço, estudar um pouco mais, estudar com algum colega. Isso, de fato, você consegue reconstruir todos esses circuitos até os 18 anos, segundo os cientistas. Interessante, isso dá esperança, né? Agora, é muito bom que o garoto saiba por que ele tem dificuldade. É pela base ruim. Não é porque ele seja burro, né? Não. Ninguém é burro. Uns podem ser mais ou menos inteligentes, mas a burrice em si é falta de base, é falta de uma construção defeituosa, tá? A falta de conhecimento correto naqueles primeiros meses de idade. O comportamento e a saúde pelo resto da vida. Então, o que os pais e professores devem fazer naqueles anos que a criança está na educação infantil? Então, obviamente, como a gente já dizia, se esforçar por falar corretamente com os filhos para que eles aprendam sem erros as palavras, a pronunciá-las bem, muito bem. Façam esse esforço, vigiem tudo isso. Depois, é fundamental também que os pais percebam a importância de gastar esse tempo nesses anos, sabe? É o melhor investimento mesmo, a gente sabe disso, a gente sempre fala aqui nisso, mas muitas vezes os pais, por diversos motivos, não valorizam esse tempo. Então, enxergar, como a gente vê nesse vídeo, né, que um pai ali ficando com a criança lá, meio perdendo tempo, entre aspas, mostrando um livro de figuras, mostrando um brinquedo, ou contando uma história, né, a criança ela vai estar sendo muito bem estimulada, ela vai estar muito feliz. O que ela mais gosta, sem dúvida alguma, podem ter certeza, é brincar com os pais. Vocês sabem disso, percebem isso, né? Por mais que a gente tenha também que respeitar, às vezes, esse momento de criança ficar sozinha, e eu vou falar daqui a pouco disso, né? Tem que haver também, sim, um momento de estar junto, de estar estimulando junto, porque é o momento que ela mais gosta. Aprendo também a narrar histórias, depois que elas começam a entender melhor a nossa fala. É fundamental que você conte poucas histórias, mas histórias simples, que não importa o conteúdo, a moral da história, sabe? Ela quer só entender e poder contar. E a criança adora contar a história, sempre a mesma história, já viram, né? Ela não está preocupada com a variedade, é sempre a mesma. Ela gosta mesmo, vocês verão, ela pega o DVD em casa, ela quer ver o mesmo DVD sempre, né? Ela não está preocupada com a quantidade, com a variação, como nós adultos. Eles pensam como nós, né? Não, eles gostam de um único DVD, eles gostam da única história, a história da avó, a história que vem da tradição, etc. Né? Tudo isso é suficiente para estimular a imaginação da criança. Depois, já falamos com outra palestra aqui no ano passado, né? Saibam que a criança ela precisa de muito pouca coisa para brincar. Ela não precisa nada de recursos eletrônicos. Ela não precisa nada de celulares, de computadores, de brinquedos sofisticados. Uma criança até os 5 anos de idade, ela se diverte demais com todos esses elementos da natureza, folhas, minhocas, formigas, plantas, feijãozinhos. Tudo isso que todos nós, se tivermos uma boa educação, lembraremos, não é verdade? De que nós plantamos o nosso feijão, decidindo lá no algodão, e vamos lá ver,
e a borboleta, lembram tudo isso? É uma coisa muito bonita, isso tudo é suficiente, né? Então, defender o silêncio das crianças é uma das coisas que eu cada vez mais estou combatendo atualmente. Porque há, de fato, uma pressão da sociedade atual para socializar as crianças logo. Faça uma festa do primeiro mês. Você também está sofrendo essa pressão aqui. Um colega meu, ontem ele falava, o filho dele fez 1 mês de existência. Há uma pressão do avô, da avó, da vizinha. E aí, não vai ter bolo, não vai ter festa. Isso é péssimo para a criança. Deixa a criança lá, coitada, não tem nada a ver com isso. Mas a mãe quer pôr no Facebook, a mãe quer mostrar para as vizinhas, quer mostrar para as colegas e usa os filhos para se promoverem, né, na personalidade, né? Então isso está errado, né? A criança precisa ter calma, tem que ficar sozinha, deixa ela lá, não precisa fazer nada. O aniversário, a mãe não entende isso, o que é isso? Ela não entende nada disso. Agora, usar os filhos para isso é ruim, né? Não é isso, né? Você está estimulando ela de forma errada, né? Muito estimular tudo ela, deixando ela brincar ali no campo, na praça, na praia. Essa é a boa comemoração do mês, 2, 4, 6, 8 meses. É isso que ela no fundo quer e precisa. Então, saibam defender, né, os tempos das crianças, sabe? Não queiram, como há hoje uma pressão, antecipar etapas, né? Não façam isso porque você vai estimulá-la de forma errada. Então vem aqui as condições que os pais de uma escola têm que saber para boa estimulação, para que haja realmente, né, uma construção cerebral harmônica, correta, feliz, que vai ter resultados lá na frente muito bons. Então saibam, obviamente, que o mais importante para uma boa formação cerebral da criança é o ambiente carinhoso. Se o pai e a mãe tratam eles com muito carinho, nossa, é a base de tudo, certo? Quer dizer, tem que perceber ali uma grande harmonia, uma grande união no casal. Às vezes não podem escutar berros, discussões, disputas, sabe? São coisas que eu agradeço muito aos meus pais. Eu lembro perfeitamente que quando eles queriam discutir, eles fechavam no quarto lá, eles ficavam ouvindo lá na porta, assim, a gente lembra, né? Mas eles nunca discutiam da nossa frente, nunca. Porque isso acaba afetando depois não só o mundo psíquico da criança, mas o mundo cerebral mesmo, que as pessoas não percebem. Então, a harmonia do casal é a base da boa construção cognitiva. Parece que não tem nada a ver, né? Mas é tudo. É o primeiro, repare, eu coloquei sempre primeiro. Depois, obviamente, tem que haver, né, toda uma educação, que já falamos em outro momento, e aqui outras palestras também já tocaram sobre esse tema, né? Da importância do sono, da rotina do sono, para que a criança consiga ir se adequando ao horário da casa e há geralmente um hábito para dormir, um hábito para acordar, hábito para se alimentar adequadamente, né? Todo o tema da higiene, enfim, todas essas preocupações são que vão favorecer a construção cerebral da criança. Coloco aqui mais uma vez a minha cobrança em relação à questão da tecnologia, do celular. Tive aí semana passada numa missa, acreditem, né? A criança ia ter meses, né? Estava lá no banco da frente, né? E a mãe não conseguia mais, não sabia mais o que fazer para que a criança ficasse calma, né? Ela devia estar com sono, eu percebi claramente lá na missa, né? Então o que ela fez? Pegou o celular e deu para a criança, e pronto, ela ficou a missa inteira lá se divertindo com o celular, mas obviamente resolveu o problema, mas vai estar provocando outros lá na frente muito piores em relação à aprendizagem, porque celular hoje na mão de uma criança, você está estragando a criança, simplesmente está estragando ela, está antecipando etapas que ela não precisaria ver nada daquilo, não precisaria sentir nada daquilo, ela vai ficar, como se diz agora tecnicamente, intoxicada. Isso chama estresse tóxico. Uma criança com celular, com computador, com televisão, de forma muito exagerada, está provocando uma poda neuronal que nós vimos nesse segundo filme, se o som tivesse nos ajudado. Na verdade, lá ele fala que há uma poda
o cérebro da criança, ela não consegue entender nada daquilo, vê aquilo uma coisa muito rápida, então aquilo, em vez de estar estimulando, está atrapalhando. Há uma poda neuronal, o caminho neurológico não acontece. Olha que interessante. E depois, às vezes, os pais não sabem o que eu fiz. Eu dei tudo de bom para meu filho, dei a melhor escola, gastei tanto dinheiro, mas você não deu tudo e o aluno deu o mais importante. Então, aqui os dois aspectos iniciais, que é um ambiente bom, um ambiente calmo, um ambiente sadio para a criança. Então, aqui vamos ver um outro vídeo do nosso som. Permite, não? Como é que está esse negócio desse som precário? Vai lá, faz um avarão, faz aí uma adaptação, né? Deixa eu perguntar, aquele cabo que tinha extensor, você estava usando? O que tem? Tinha um extensor, não tinha? Tinha. Deixa eu perguntar com o extensor, ver se você consigo melhorar aqui a qualidade. Eu descobri que conectou o microfone. Isso não foi uma funcionando. Só isso aqui. Não vai funcionar, né? Então tenta aí com esse aí. Gambiarra aí. Esse vídeo era, na verdade, o que eu mais queria mostrar, esse terceiro. Posso mandar? Tá bom. O sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Um sistema de estresse sobrecarrega o desenvolvimento para outros aspectos de defesa e não alivia para a construção cerebral. Então, vai estar afetando a construção cerebral. Entendeu? O sistema de estresse é como se fosse um rio, né? Que está canalizando água para onde não está precisando mais, que é os órgãos vitais do organismo, então aquilo lá tudo vai sendo canalizado para lá, e aquilo que nosso cérebro tem que estar bem oxigenado, vamos chamar assim, para poder construir corretamente, ela vai ficar defeituoso. Então é isso que nós temos que estar sempre vendo a importância desse ambiente carinhoso em casa, em uma escola, para que a criança construa adequadamente. Conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. Então, repare, tudo que está aqui de preto são as podas neuronais, tudo isso que está acontecendo é fruto do estresse. Então é isso que vocês têm que perceber, né? Uma frase um pouco dura entre o marido e mulher está criando essa poda. Uma estimulação exagerada numa televisão, muito som, muita bagunça, muita violência, está afetando a construção negativa, né, defeituosa da criança. Para que a ativação prolonga. Essa viagem é bem clara, tudo preto. Teria uma fala aí, mas tudo bem, dá para vocês perceberem. Isso pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes.
Então, por que o estresse tóxico vai afetar depois o desenvolvimento neurológico da criança? Como aqui mostra esse slide, o hipocampo, que é essa área do cérebro que está ligado à memória, vai ficar diminuído, por exemplo. Ele tem pouca memória, a gente fala, tem muita criança assim, não consegue reter o conhecimento de forma normal, deu branco, professor, tudo isso que a gente ouve muito hoje numa escola está associado a estresse tóxico lá na infância. É isso que a gente tem que começar a enxergar a importância disso, né? O córtex pré-frontal, que é o ligado à parte da fala, da andar, de correr, futuramente de escrever, de falar e tudo mais, fica reduzido. E a da amígdala, que é a parte lateral aqui, que é ligada às emoções, quando você mantém a criança com um estresse tóxico, toda a sua afetividade vai estar alterada. É o que vai gerar crianças com medo, sabe? Inseguras, tem medo de sair de casa, não quer ter amigos, mamãe toda hora, sabe? Isso é problemas de desenvolvimento da amígdala, né, na educação infantil. Então, é muito bom a gente saber tudo isso para recordar então mais uma vez que a criança percebe muito bem, logo que você traz ela ao mundo, a diferença de uma voz calma e de uma voz nervosa. Quando você chega em casa e fala, e aí, tá pronto o jantar hoje? Estou exagerando aqui, né? A criança percebe que você não está bem. Se você chega em casa e fala, benzinho, trouxe hoje um pão francês excelente, ela percebe que você está bem. Isso tudo está afetando o seu desenvolvimento. Ela percebe quando você dedica um tempo com carinho, com calma, valorizando aquela companhia, aquela amizade, e quando não, né? E saibam que uma coisa que eu sempre gosto muito de falar é da chamada memória biológica. Existe uma memória que fica impregnada dentro das nossas células. Não sei se alguém já teve a experiência de fazer algum regime. As pessoas pensam que fazer regime é só fechar a boca, né? Não, porque regime, tudo bem, resolve nos primeiros meses fechar a boca, mas a memória biológica está lá. Eu já deve ter vindo essa experiência, né? Algumas vezes. E aí depois, sem perceber, voltou tudo, né? Pois Que memória? Que memória, então. Isso tem a ver com a memória biológica. Então, se nós entendemos isso a nível de regime, sabe que isso também acontece com questões neurológicas, né? Um pequeno trauma, um pequeno castigo exagerado, uma pequena fala dura ali, que não era o momento, vai criar, sem dúvida, uma memória biológica ruim. Ela vai ficar com aquilo lá na cabeça, vai ficar. Lá na frente, ela depois não se dá tão bem com você e você não sabe muito bem porquê, mas é que foi criado há 2 anos atrás uma discussão lá numa loja de brinquedos e ele queria aquele brinquedo que você não deu, etc. Então, tudo isso tem a ver com as nossas memórias biológicas. Então, muito cuidado com os nossos estresses provocados por nós mesmos, né? Olha que interessante esse slide, né? Temos aqui um neurônio com estresse tóxico, né? E um sem estresse tóxico, uma criança mais amada, vamos chamar assim. Obviamente, ela vai ter uma construção mais feliz, mais correta. Então, fugir de tudo isso que, infelizmente, né, vocês sofrem, todos os dias vocês são pressionados a dar os melhores brinquedos, os melhores celulares, os melhores recursos, né? Com uma mensagem que assim, você será um grande pai, um pai maravilhoso, né? E assim sim, você vai reconhecê-lo como um bom pai. Isso é tudo mentira. Saibam que o que ela mais gosta, né, é brincar com você no chão, com coisas simples, e não anulem, por favor, a sua capacidade natural para aprender de forma de acordo com a natureza. Saibam que grandes problemas de déficit de atenção na aprendizagem, tanto estar atento numa sala de aula, ou mesmo na convivência, sabe? Aquelas crianças que não conseguem estar atentas aos outros, estão sempre viajando, sempre distantes da realidade, muitas vezes são defeitos que foram plantados na educação infantil. Então, elas não conseguem se interessar
em ter uma capacidade de concentrar-se numa fala, num tema chato, numa aula desagradável, porque elas foram estimuladas só a estar atentas àquilo que gostavam desde poucos meses de idade, né? Esse é o Rafael, não? São Pedro. Pedro. Tem Rafael, né? Tem, Pedro Adriano. Ah, sim. E depois, preocupação exagerada e precoce pela visibilidade. Já viram crianças com 1 ano tirando foto de tudo? Já existe, né? E já ficam preocupadas também em aparecer na foto. Será que isso é bom? Pensem bem, uma criança de 2 anos, 3 anos, e já se pinta, né? Eu já vi crianças, meninas, né, pintadas, cabelos largos e tal, aparecer bonita na foto. É bom isso? Pense bem. Você não está sendo muito precoce, muito antecipado, você não está estimulando coisas erradas, etc. A gente sabe que tudo isso está acontecendo e, obviamente, vai trazer as suas consequências lá na frente. Então, aqui vem um tema tão fundamental, recordar para os pais, né? Que há que saber distinguir muito bem carinho e firmeza, né? Já dei uma palestra aqui, se não me engano, ou se não foi aqui, foi em outros lugares, que é sempre a grande questão, né? Puxa, como é que eu posso saber se eu estou sendo um pai carinhoso, mas também firme, né? Então, a resposta é sempre esta. Olha, firmeza é a consequência do conhecimento que você tem da criança. Você sabe o que é o melhor para ela, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de estimulação. Hoje vocês estão aprendendo uma série de aspectos práticos, que eu devo ou não devo fazer, então vocês estão sabendo o que é bom ou mal para a criança. Então, diante desse conhecimento, vem a autoridade. Você sabe o que quer dizer autoridade? Aquele que faz crescer. Essa é a definição de autoridade em latim. Aquele que faz crescer uma criança. Então, aquele que é bom para ela. Então, o pai que sabe muito bem o que é melhor para ela, ele vai agir sempre com muita calma, com muita seriedade, em função daquele conhecimento sólido e bem interiorizado. Quando você não sabe muito sobre educação, você então deixa levar mais pela emoção, pelo que você sente e pelo que a criança sente. E você vai se adaptando à criança, ela percebe e te chateia o tempo todo. Então você se enfraquece e você perde a paciência e começa a se deixar levar pelo choro, pelo grito, e esse é o critério, né, de educado. Acabou a educação. Então, firmeza vem quando você então está sempre refletindo com a esposa, o que é importante para ela, o que não é, e depois ser muito coerente com esse conhecimento. E você não precisa bater numa criança sendo filho, concorda comigo? Não precisa bater, não precisa castigar, é só ser coerente com o teu pensamento, né? Ela vai chorar nas primeiras tentativas de negociação, ela vai testar. No momento que ela percebe que 1, 2, 3 perdeu 5, 6 vezes, ela não tenta mais. Ela percebe que por ali não é o caminho. Agora, se você perde na segunda, na terceira, na quarta, porque ele queria uma fruta, comer uma fruta no hortifruti, né? Não queria nem esperar, né, entrar no carro para comer a maldita banana, então é óbvio que na próxima vez ele já sabe que ele vai conseguir uma casquinha depois, né? E assim vai ganhando, e você já a mercê do gostinho da criança. Não pode acontecer isso. Então, fortaleza é conhecimento, é coerência do que você entende como o melhor para ela. E manter assim uma certa, tem que fazer força, viu? Não é fácil, mas tem que ser um exercício constante de coerência com o pensamento. Então, a criança chega um momento que ela, só por olhar, ela já sabe que não pode, né? Só por olhar, você domina a criança só por olhar. Não precisa falar nada, precisa discutir, não precisa explicar, ela não vai entender nada mesmo nessas idades, vocês sabem disso, né? Às vezes os pais esquecem que ela não sabe entender nada. Só a partir dos 10 anos de idade, lembra desse critério, só a partir dos 10 anos de idade ela começa a pensar, abstrair e tal. Antes é tudo imitação, ela só faz o que você quiser, tudo que você fala, ela vai te imitar e tudo que você insistir, é mais no mundo real e concreto, naquela situação concreta. Ela não consegue criar leis para a própria vida, não consegue. Só a partir dos 10 anos. Então, tem muito tempo para vocês exercitarem, né, o exemplo, né? Esse que é o aprendizado vem pelo exemplo, não pelo conhecimento. Então, quando a criança não se sente querida,
ela se fecha para a aprendizagem. Então, não se sentir querida não é então, então vou ceder para ela se sentir querida. Não, não é isso. Né? Querer a criança é querer o bem dela completa. Querer o seu bem intelectual, o seu bem da vontade, o seu bem afetivo. Querer o bem do outro, pelo outro, que é a definição de Aristóteles em relação ao amor, querer o bem do outro, querer, é uma coisa que vem da vontade, que vem do conhecimento, não da afetividade. Então, querer o bem do outro é o que o cirurgião, por exemplo, faz dentro de uma criança. Já viram um cirurgião operando uma criança? Ele chega, essa é a criança, beleza, ele vai, raspa, abre, né, pega o que tem que pegar, não está nem aí, né? Ele não só ele sabe o que tem que fazer para salvar, para melhorar aquela criança. Ele não fica com muito choro, com muito lero-lero, a criança vai chorar, evidentemente e tal, mas ele é muito firme, né? Então, essa firmeza do cirurgião infantil, de alguma maneira, o pai tem que transparecer na hora que está educando uma criança. Ele é muito sólido, a criança já sabe que o pai não tem negociação, não tem um choro que ganha dele, tá claro? Então, essa é justamente o que você tem que tentar encontrar. Então, saibam que nos 3 primeiros anos de idade, a facilidade que ela tem para aprender é imensa. Olha a base da pirâmide. Aproveitem o máximo possível. Certo? Sabia que uma criança, até os 3 anos de idade, ela pode falar e aprender 5 línguas ao mesmo tempo? Russo, chinês, coreano, alemão e português. Tranquilo para ela, normal, não tem nenhuma dificuldade. Os sistemas neurológicos estão esperando fazer sinapses para aprender essas línguas. Eu dei essa palestra aqui no Colégio Portugal no mês passado e tinha lá um coreano assistindo a palestra. Ele levantou a mão nessa hora. Falou, pois não, eu sou coreano, eu já percebi. E ele falou assim, você sabia que lá em casa, desde que ele nasceu, eu só falo coreano e a minha esposa, que é brasileira, que estava lá, só fala português. Então, nos primeiros meses ele ficava assim um pouco estranhado, mas beleza, depois de alguns meses ele já sabia que eu era coreano e falava coreano, e o que eu queria, e que ela queria em português. E aí agora, quando ele já fala e tal, ele chega para mim e fala em coreano, papai, me dá uma bola. Aí ele vai lá e pega a bola e tal. Aí ele esquece e fala para o pai em português, papai, me dá uma bola em português, e ele finge que não ouve. Ele sabe português também, então não reage. Aí lá, é coreano, então ele vai lá, e ele diz que então esse exercício, tem que se disciplinar muito entre marido e mulher, mas fez com que ele agora já sabe perfeitamente, fluentemente, coreano e português. Olha que interessante. É um teste assim, empírico de tudo que você tinha ouvido falar, mas ele me falou isso mês passado. Vocês conhecem o Jun, é assim? Então, ele educa os seus filhos assim em casa, achei muito simpático. Então, 3 primeiros anos de vida é uma coisa interessante. Depois, até o ensino fundamental 1, é onde você tem que ali estimular, daí a importância da escola também ser muito boa, a professora ser muito exigente, ter lição de casa já, tudo isso é fundamental, que ela leia muito nessa época, que se alfabetizou, tem que agora ler muito, então ela tem facilidade aí, facilidade da aprendizagem. Aproveita, então, compra muito livro, leva muito museu, faz muita viagem, porque é nessas idades que ela está absorvendo tudo com muito prazer. Quem é professor sabe que dar aula de Fundamental 1 é o melhor que existe. Eu já dei uma aula para essas crianças recentemente. Você entra nessa aula, elas estão vibrando, sabe? Elas querem ter aula. Hoje não vai ter aula. É ao contrário, né? Aí chega no Fundamental 2, é ao contrário, né? Poxa, não tem aula de educação física, beleza? Vamos para o esporte de aula e tal. Então, é assim mesmo. Por isso, até os 20 anos, é o que se sabe que ainda dá para aprender alguma coisa. Viu? Então, vocês que estão aqui presentes, que já passaram dessa idade, e vocês já sentiram isso, eu vou aprender inglês agora. Vai aprender inglês depois dos 20 anos. Eu tive que aprender francês para o doutorado, porque lá tinha prova de francês, imagina. Olha o meu sacrifício, aprender francês com 40 anos, quando eu fiz o doutorado bem mais tarde, né? E, cara, foi muito difícil, mas muito difícil. Eu passei por milagre naquela prova, assim como eu passei. Mas eu me lembro muito bem, nossa, como é complicado. Enquanto que quando você pega criança, você aprende muito fácil qualquer língua, qualquer instrumento musical, qualquer esporte, etc. Né? Então, saiba dessa pirâmide que é muito bom você saber tudo isso. Depois, como vocês sabem, a estimulação não é só cognitiva, ela é também ética.
o teu exemplo, já falamos tanto aqui no ano passado, nas palestras, e esse ano, é também fundamental. A escola não existe só para estimular a parte cognitiva, mas também as qualidades socioemocionais, também chamadas de virtudes. Ao ver em você um pai ordenado, alegre, responsável, carinhoso, você está estimulando a virtude nela também. Ela não está entendendo ainda nada daquilo, mas já está te imitando. Impressionante. Até mostramos um vídeo na outra palestra que nós viemos aqui, que como a criança hoje imita totalmente o pai no seu comportamento. É impressionante, né? Positivamente e negativamente, né? Virtude e vício, né? Então, se você é um pai desordenado, há uma imensa tendência que o seu filho também vai ser assim. Se você é uma pessoa serviçal, chega em casa animado, bom humor, e nunca fica ali corroendo os seus problemas em casa e tal, a criança percebe e ela agradece imensamente, né? Impressionante. Eu tenho, de fato, muitas memórias dos meus pais. Você pode perceber vocês mesmos, né? Nós somos muito impregnados pelo bom exemplo dos pais. Muito, muito, muito. Porque a gente não é consciente quando é novo, só quando passa o tempo é que essas imagens afloram a nossa memória e imaginação. Então, sempre gosto de mostrar esse slide, que para mim é o fundamento de toda a minha teoria educacional. É isso, né? Temos que lembrar que hoje precisamos educar na escola essas três inteligências. Felizmente, a única que está sendo valorizada hoje é esta, né? Quando a escola é boa. Quando a escola não é boa, então nem essa está, mas enfim. Mas hoje as escolas são avaliadas simplesmente pelo conhecimento cognitivo, né? Pelo Enem, no caso, né? Ou a escola é muito boa, uma nota ótima no Enem, não é assim que as pessoas falam. E eu falo, mas e o resto? Você não está preocupado? Sua filha tem uma capacidade de escolha acertada, que é a razão prática que faz, né? Você já percebeu que a sua filha tem muitos amigos? Inteligência emocional, você já percebeu que a sua filha é um pouco depressiva já, muito precocemente, não está estranho? Então isso é tudo problemas de inteligência emocional, inteligência prática. Então, as virtudes são o que fazem a construção da razão prática que vai gerar depois um bom direcionamento para a inteligência emocional. Sem virtudes não existe razão prática e não existe inteligência emocional. Simplesmente você é escravo de todo o sistema, de todo o ambiente, de todos os amigos, de toda a internet, e você fica vulnerável todo dia com as circunstâncias. Você é uma pessoa de altos e baixos, ansiedades, medos e todos esses problemas emocionais. E hoje em dia, com tanta insegurança, com tanto desemprego e com tantos problemas de saúde, você fica muito preocupado mesmo se você não tem toda essa administração dessas forças. Mas, dentro da educação infantil, o que é que eu posso ir fomentando já como virtude, como socioemocional? Então, saibam que habituar as crianças, isso aqui a escola já deve estar fazendo, a que elas saibam falar tudo certo e não passem por cima do professor ou do colega, vamos estar falando. E muito importante que a criança vá vencendo a sua timidez. Isso é uma descoberta que eu fiz recentemente, não sei se vocês sabem. Quando dou as palestras lá na escola que eu dou, atualmente estou dando uma palestra que é o valor da amizade, para o Fundamental 2, portanto, de crianças de 11 a 14 anos. Então, eu pergunto para elas, qual é a maior dificuldade para fazer amigos hoje? Até o ano passado, vamos dizer assim, sempre me diziam, preguiça, sair de casa, fico no computador, fico deitado, não quero sair e tal. Hoje, nas 100% dos casos, sabe qual é a principal dificuldade para a criança fazer amigos? A timidez. Eles me falam sempre isso. E eu, filosofando com o professor no outro dia, ele descobriu por quê, né? Na verdade, se você vai dando para a criança, então, todos esses recursos tecnológicos, computadores, celulares, e ele vai se relacionando só dessa forma, principalmente dessa forma, que é uma forma muito, vamos dizer assim, falsa, muito um anonimato, né? No computador você é quem é o que você quiser ser, né? Você não se dá a conhecer realmente, né? Você só dá a conhecer quando você está ali ao vivo e a cores, né? Na verdade. Então, se você hoje foi se educando a fazer amigos na base das tecnologias, então você está sendo uma pessoa
não real, uma pessoa virtual. E quando chega no mundo real, uma amizade, a pessoa não consegue se dar, não consegue se mostrar, então tem dificuldades de se dar a conhecer. Muito interessante. E mais uma das consequências nocivas das novas tecnologias, das redes sociais, etc. Então, fomentar que os seus filhos olhem nos olhos, forcem os seus filhos a olhar sempre nos olhos, conversem olhando para eles, isso é muito importante. Que eles andem sempre alegres, que vejam alegres, não haja nunca ambientes de velório em casa, muito cuidado com esses ambientes tristes, depressivos, as pessoas estão sempre reclamando da vida, do emprego, do carro, do tempo que não, pô, sejam pessoas de bom humor, muito importante que haja um ambiente de leveza em casa, não serem pessoas estridentes, que falam muito baixo, serem pessoas com um som assim mais normal. Depois, obviamente, educando essas coisas básicas da educação, infelizmente, a gente vê hoje muito, sabe, isso vê direto na escola, porque hoje os pais estão muito largados, então quem trabalha hoje com muitos alunos, você vê que hoje está tudo muito frouxo, tudo muito solto, a criança chega em casa no colégio totalmente mal arrumada, mal vestida, suja, falta de pai, falta de mãe ali vigiando, garoto que não põe a mão na boca, aquele boca de hipopótamo, assim, sabe, isso é muito comum hoje na sala de aula. Depois também, infelizmente, o palavrão se tornou uma coisa muito comum, principalmente as meninas, sabiam disso? Dá uma vergonha agora. Vai na escola, vai em qualquer escola pública, numa saída, vai agora, tu fica envergonhado do que você ouve, verdade, isso é uma coisa horrível. Ficou uma moda, assim, acho que é uma das mais conquistas do feminismo, sermos iguais aos meninos também na fala, sabe? Então, fica essa coisa meio horrorosa, a menina tão bonita, fala 2, 3 palavras, ela já fica horrorosa, já fica meio feia, E quem fala palavrão, gesticula palavrão, Já viram, hoje em dia, a gente vê muita mãe, muita madame, com seu carro bonito fazendo cada coisa no trânsito, tu fica até envergonhado. Tu já viu, não já? Na minha casa, no outro dia, faz uns poucos dias atrás, houve uma confusão ali no MOP, no colégio MOP, lá no MOP, alguém fechou o carro dela, uma senhora toda daquelas novas ricas, que eu gosto de chamar, saiu do carro, tinha que ver, parecia do povo, Mora como ela falava, como ela gesticulava, queria bater na mulher lá que fechou ela, uma coisa horrível, assim, nossa, tá de novo, exatamente o que está aí, Então, isso o filho vê, vai fazer igual? Vai fazer igual, não tem a menor dúvida. Então, ensinar a bater a porta, posso entrar, mãe, tem gente aí. Tudo isso são pequenas preocupações que você já pode ir incentivando para a sua criança ser bem estimulada, aprender a comer também corretamente, lavar as mãos, não deixar ela, quando começar a comer, depois comer de qualquer jeito, de qualquer horário, isso tudo faz muita diferença. Nossa, eu me lembro perfeitamente por minha casa. Meu pai, primeiro que todo mundo estivesse na mesa obrigatoriamente no jantar, televisão desligada, evidentemente, telefone ninguém atendia, não tinha celular na época, mas era para ele um momento sagrado mesmo. A refeição era o momento mais importante do dia. Como eu guardo muito esses momentos? A gente ficava interessando uns pelos outros, o que você fez, o que você não fez, escola, prova, cola, campeonatos, era um momento muito bom. Meu pai fazia uma oração e tal, só podia levantar a vez depois todo mundo ter comido o segundo prato. Quem não queria a sobremesa podia ir embora, mas não deixava levantar da mesa a qualquer hora, então havia todas umas regras lá. Isso tudo é ordem disciplinar, é ordem emotiva que vocês podem muito bem ir educando. Como faz bem para uma criança ver uma mesa bem colocada? Nossa, faz um bem para ela inacreditável. Ela vai ver que aquilo é uma coisa importante, vai ver que há um respeito, que há umas regras de fora para dentro, tem os copos próprios, tem o guardanapo, tem o prato de sobremesa, tudo isso é ordem na cabeça. Tudo isso vai favorecer uma pessoa ordenada, para depois viver uma agenda, por exemplo, sabiam? A ordem material é a base da ordem temporal. Quando você não educa na ordem material, ela não consegue entender que tem que ter uma ordem do tempo também. Ela quer fazer em qualquer momento e deixar se levar por os impulsos. Não ficar falando muito de comida na mesa, falar das pessoas, falar de coisas agradáveis. Pode elogiar um prato ou outro, mas não ficar, sabe,
estou falando de comida, que o macarrão está ótimo, que o molho, que o pão, que o refrigerante, que não sei o quê. E se elas falam isso, então fica uma coisa meio animalizada ali, parece que não tem mais alma aquela família, né? Enfim, né? Então saibam que a importância do exemplo dos pais é sempre fundamental. Eu sempre trago esse último recado nas palestras aqui, recordando que as virtudes dos pais, como estamos vendo aqui, ao contrário, os vícios dos pais vão ser os vícios dos filhos, né? Isso a gente percebe claramente em uma escola, né? Quando eu estava dando essa palestra, eu estava lendo um artigo desse fulano aí, que até assisti uma palestra hoje no Brasil, ele vem com frequência aqui no Brasil. James Hanken, ele foi conhecido no ano 2000 pelo Prêmio Nobel de Economia, mas ele fez um prêmio ligado mais à educação que à economia. Na verdade, ele percebeu que um investimento na educação infantil no país traria depois uma enorme economia a nível de país quando o jovem chega na adolescência, né? Ele falava que $1 investido em educação infantil traduziria numa economia de $10 em invasão escolar, gravidez precoce, criminalidade, prisões, clínicas de recuperação, tabagismo, etc. Como ele calculou isso, eu não sei, né? É uma coisa bem complexa, né? Determinar esses valores assim, mas de qualquer forma é interessante usar essa ideia para vocês aqui, que todo investimento que vocês fizerem hoje na educação infantil vai ter um retorno muito grande no futuro. Não do ponto de vista econômico, eu também não gosto muito desses raciocínios, que acho de muito quantitativos, mas qualquer investimento qualitativo na educação infantil, sem dúvida alguma, vocês vão ter um retorno imenso na criança de vocês. Então, é um investimento muito bom, muito seguro, né? Então, valorizem muito todo o tempo que vocês consigam estar com eles, porque vocês vão agradecer muito lá na frente. E incentivem os colegas de vocês, os pais dessa escola, porque sem dúvida é isso que vai favorecer um bom desenvolvimento. Então esse é o meu recado do dia de hoje. Espero que tenham percebido que vocês estão uma idade importantíssima na vida dos filhos de vocês. A importância da vida, os primeiros 2 anos da vida escolar, em relação a vocês. Então, o tema era para vocês, não era para... a importância da própria como é para o filho. Sem dúvida que tem importância para o filho de vocês, mas a minha rasteira na palestra era essa. E, na verdade, esses anos são muito importantes para vocês, pais. O que vocês podem fazer e devem fazer se querem que os filhos de vocês sejam pessoas muito boas lá na frente, daqui a 10 anos. Só vão ver o fruto daqui a 10 anos, mas vocês verão. Alguma pergunta agora? Bom, muito obrigado aí pela palestra, João. E vocês conversando com alguns colegas, são bons pais, né? E eles sempre ficam com dúvidas, assim, quando é a hora de colocar na escola, né? Eu tenho amigos com 1 ano e meio, filho com 1 ano e meio, filho com 2 anos e meio. Às vezes a esposa pode ficar em casa, ou tem um outro caso que contrata uma babá para ficar com a criança. Então, tem alguma dica aí, qual um tempo adequado para colocar na escola? Sim. Então veja, né? Obviamente, né, como a gente foi vendo aqui na toda a palestra, o papel dos pais é muito mais importante que a escola. Por mais que eu defenda o Porto Real, o Monte Alto, etc., eu sou muito consciente que os pais, e a fala, né, mostra 90% do vocabulário vem dos pais e toda a estimulação dos pais, etc., né? Eu entrei na escola com 6 anos e não fiquei tão imbecil assim, né? Mas por quê? Eu tive uma mãe totalmente dedicada aos 6 filhos que ela teve. Então, isso é muito bom. Eu com os meus irmãos desligava, fazia teatros, a gente fazia um homeschool, entre aspas, né, de forma natural. Então, obviamente que isso é interessante. Agora, se é melhor ter uma parte na escola e uma parte na família, eu penso que sim, atualmente. Diante de todos esses estudos que estão sendo feitos atualmente, pela estimulação correta, oportuna, então é óbvio que muitas vezes os pais não vão ter essa ciência para poder estimular corretamente. Então, contar com uma escola, pelo menos uma parte desse dia, eu penso que é uma coisa importante. Agora, cada caso é um caso, cada circunstância é cada circunstância.
se a mãe pode dedicar-se totalmente aos filhos, então eu ficaria só um esquema meio período, uma coisa assim no começo, e depois, mais para frente, talvez um pouco mais, mas esse equilíbrio é uma coisa complicada, não quero dar a resposta e responsabilizar cada caso, né? Mas eu, sem dúvida, penso que a família, se ela pode estar participando mais vivamente, mais ativamente, é muito melhor que por logo na escola ter essa preocupação. Agora, o que a gente percebe hoje, infelizmente, é que a situação econômica e social não permite muito isso. Às vezes, as mães têm que colaborar no orçamento familiar, então aí tem que achar um meio termo, um emprego part-time, ou não sei, um emprego que possa compaginar com também essa atenção, etc. Mas eu acho que dedicar o tempo todo, deixar a criança das 7 às 7 numa escola, eu acho isso prejudicial. Sinceramente. Tem um lado também assim, de algumas mães que ficam em casa, mas assim, ficam no BVD, né? Ficam usando o tempo de uma outra maneira, então para criança. Perfeito, então, como eu dizia, então, se a mãe sabe estimular, tem cultura, tem capital intelectual para poder estimular corretamente seus filhos, então é óbvio que ela faça isso. Agora, como eu dizia, hoje a cultura não está muito boa por aí, né? As pessoas não foram muito bem educadas às vezes, então também não vão saber fazer muitas atividades, né? E não vão ter, enfim, a boa pedagogia para isso. Então, precisa contar com especialistas. Por isso, cada caso é um caso, mas só o fato de estar a mãe em casa não quer dizer nada também, evidentemente, não. Agora, a minha mãe falava 5 línguas, posso falar, né? Então, quando ela começou a trabalhar, chegando ao Brasil, que ela nunca tinha trabalhado na vida, com 50 anos, minha mãe começou a trabalhar com 50 anos. Ela, em um ano, se tornou a primeira vendedora da Gastel, do Rio de Janeiro. Ganhou 10 vezes mais que meu pai depois. Eu acho que coisa absurda, né? Mas por quê? Ela tinha uma imensa ciência em casa. A ciência foi em casa. Ela tinha uma vocação profissional ali latente, né? Depois, na hora de ter que trabalhar, não teve nenhum problema. Ela já estava habituada. Ela tinha tantos esquemas de trabalho. Era uma pessoa super organizada e tal. Então, agora para ela começar a trabalhar, então beleza, então o que eu posso fazer? Bom, eu sei línguas, eu vou vender joias dá muito dinheiro, né? Então, pronto, e se deu muito bem. Então, é um exemplo sempre muito feliz, quer dizer, então, depende muito da pessoa, né? Se você pode terceirizar o pátio ou não tanto e tal. É isso. O que mais? Diga. Eu acho que criança precisa de outras crianças. Então, também colocar na escola para ficar com outras crianças. Sem dúvida. Muito. Concordo totalmente com você. Porque eu tive 5 irmãos, isso ajudava tudo, né? Pois é. Então você aprendia tudo com os irmãos, discutia com os irmãos, brigava com os irmãos, o recreio era em casa, né? Isso, então, sem dúvida que isso é um fator decisivo, né? Eu morava também num bairro lá em Lisboa, que era um conjunto de casas, todo mundo morava em casa e todo mundo tinha muitos filhos. Todo mundo tinha 6, 7 e tal, então era normal, festas com muita gente, muita criança, então todo dia tinha essas coisas lá, tem uma pracinha lá, a gente ia pra pracinha. Não tem. Por isso, então às vezes a escola vai suprir toda essa ausência de recreio familiar, vamos chamar assim, né? Mas enfim, acho que colocar leis gerais não é muito perigoso, não é não? Diga, Rafael. Bom, você falou a questão desse estresse tóxico, que é quando a criança fica submetida a uma situação de estresse. Isso. E os pais acabam deixando essa situação e a criança tem que se acalmar por conta própria e isso afeta o desenvolvimento neuronal. Isso, pegou muito bem o filme, apesar do som, né? Bom, então, pegando por esse ponto, depois você comentou da parte do exercício da autoridade dos pais. Isso. Quando vai educar. Isso vai gerar estresse? Por exemplo, essa é a pergunta, porque às vezes quando a gente toma uma posição e sendo consciente dela, não, é melhor para a criança não ter isso, e ela começa um estado de choro, assim, desesperador, e a gente sabe que é melhor para ela não ter aquilo, e a gente fica pensando, tá bom, ela já está há 10 minutos, 20 minutos nesse choro desesperado, e como é que a gente vai fazer para Então veja, acalmar, né? A resposta que eu dou é isso, né? Efetivamente, né? Eu penso que a criança, se você logo começou a chorar nos primeiros meses, você não soube ser firme,
E aí já, o problema começa aí, como é a primeira viagem, a segunda viagem, não falta aquela malícia de saber quando ou não pode dar as coisas. Quando você vai usando o critério muito mais pelo sentimento do que pela racionalidade, então depois a criança vai crescendo e ela explora você. Então eu penso que um estresse tóxico nos primeiros meses ali, ela tem que passar mesmo para enquadrar, ela tem que ter um limite logo cedo. Quando eu pergunto aqui no começo, pô, dou a fruta, por isso eu brinquei com ele na palestra, né? No hortifruti, ela quer, no hortifruti, ela já quer comer a banana. Eu falo, não deixa ela comer lá. Deve esperar em casa. Ela tem que aprender a paciência, ela tem que aprender que tudo tem o seu momento para comer. Ela falou ali da alimentação adequada, da rotina certa. Você não pode deixar ela comer a hora que quiser, não pode, né? Ela vai chorar, lógico que vai. Agora, se você educa isso desde os primeiros meses, quando foi a hora de mamar, a hora de dormir, então isso tudo vai ser menos tóxico, vai ser menos estresse. Agora, o problema é que vai sempre é isso, né? Que não há medo de fazer chorar, medo de fazer sofrer, então vai cedendo e tudo bem, diminuiu ali o estresse tóxico ali no começo, mas depois o estresse vai ser muito maior, né? E vai aumentando cada vez mais, porque tu vai perdendo o controle da criança, não é? Então, eu acho que o que acontece hoje realmente é que nos primeiros meses, assim que passar por uns momentos de enquadramento, que o critério nunca vai ser o choro, não é o que eu dizia, tem que haver uma ciência, tem que haver o que é mais correto, falar com o pediatra, falar com as pessoas que entendem, que não são muito sentimentais, e para você ser muito coerente com o teu pensamento, é possível compaginar uma firmeza com uma certa serenidade, né? Não precisa ficar nervoso. Agora, tem gente que não consegue, né? Por temperamento ou por falta de estudo, o que for. Então, já fica nervoso, ele grita e tal. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sempre falo que ela educava péssimo muitos filhos, tinha 4 filhos, e ela era super emotiva e chorava qualquer coisa e desistia fácil e tal. E então foi cedendo sempre logo no começo, depois lá na frente os filhos ficaram péssimas, né? E ela sempre perdeu, né? Sempre ao longo da vida, até hoje perde, né? Então, eu acho que quanto mais cedo você consiga ter a autoridade do pai com a calma, né? É o ideal. Diga. Não, é que eu acho que a gente não pode ter medo de frustrar. Isso. Porque às vezes a gente fica com receio de gerar neles uma frustração. Isso. Mas a vida vai frustrar. Isso. Exatamente. Então, a gente precisa aprender que seja conosco. Né? Isso. Então, assim, porque ensiná-los a reação da frustração. Aham. Espetacular. E o filme falou ali no segundo filme. A nossa primeira filha, a gente percebe que ela é mais forte na frustração. Ela vamos supor, foi frustrada. Não ter um pirulito. Isso. Né? Aí ela chora 1 minuto, 2, daqui a pouco. O segundo é de dar um escândalo, de se jogar no chão. E aí a gente falou, primeiro falou, vamos segurar a onda, porque aí hoje em dia continua, mas diminuiu. Então a nossa esperança é de que ele vá cada dia mais para quando ele for um adulto, né, em que ele recebeu uma resposta torta no emprego, né, alguma coisa assim, ele saiba engolir, né? É isso mesmo. E assim, e aquela relação àquela questão também, que assim, a gente às vezes, o Guilherme deu aula mínima, né? E aí ele reparava assim, muitos alunos que vinham assim, às vezes de regiões paupérrimas do Nordeste, e que ele também se perguntava, e às vezes você vai descobrir a vida do aluno, eu falo assim, nossa, mas como esse rapaz passou no vestibular difícil, às vezes sem esse 1 milhão de recursos de cursinho, e às vezes assim, foram educados com muita fibra. Na dureza, isso mesmo. Muita fibra, e às vezes tiveram históricos traumáticos, às vezes os pais, alguma coisa que aconteceu, infelizmente, mas algo serviu de referência para ele, para que ele tivesse assim, formasse a inteligência emocional. Isso. E depois, que é o que a gente, hoje em dia, a gente acha que é o mais importante. E eu insisti muito aí. Que as escolas, às vezes, não focam no emocional. Não. E hoje em dia, você vê pessoas ocupando, às vezes, um cargo bacana, e você vai ver o currículo dela, poxa, mas foi melhor que o meu. Mas aquela pessoa tem inteligência emocional. Isso mesmo. Que às vezes a pessoa sabe tomar uma decisão, a pessoa sabe ouvir, a pessoa sabe ouvir. E hoje em dia a gente
sabem? Né? Eu adoro observar gente no caixa eletrônica atualmente. Eu estou fazendo esse estudo. Quando não pode depositar, não tem dinheiro, é absurda, é uma coisa muito simples, não tem, cara. Pô, coitado, não tem nada a ver com isso e tal. Mas hoje as pessoas não conseguem suportar esse tipo de problema, não é verdade? Ou o trânsito, que é uma coisa horrível, né? Também as pessoas estão lá, buzina e tal. Então isso tudo mostra um histórico muito ruim. Então, temos que criar essas crianças preparar para esse mundo muito pior que está vindo, né? Com todas essas tecnologias, com todas essas ansiedades, tudo para já. Esse já não vai vir, né? Então, a gente tem que estar... Hoje os pais ficam assim, para não ter problema, a criança toma. Isso, não. Então, quando ele falava ali de você respeitar os tempos da criança, da minhoca, da borboleta que a gente falava, você está preparando ela para o tempo é esse. Esse é o tempo da vida. Você não cria crianças que sabem adequar-se à realidade por um tempo, né? Que no caso ela é muito lento, né? Então, lá na frente ela vai estar super ansiosa, e vocês também, e vocês cada vez mais, e aí quando vocês vão perdendo toda hora da criança. Eu tenho um exemplo interessante de um amigo meu, que agora tem essas tecnologias, você consegue ver o desenho animado que você quer na hora que você quer. Eu quero ver o desenho do Mickey, eu quero ver o desenho da Peppa, né? Você bota, aperta play e coloca o desenho na hora que está ali, naquele momento. Aí ele foi para casa da mãe dele, que não tem esse recurso, só tem um canal. Nossa, eu já imaginei. Jogou um sapato na TV, né? O garoto ficou desesperado. Porque ele queria ver tal desenho e não passava tal desenho. Aí ele explicou para o filho que ele era melhor, porque ele tinha um desenho surpresa. Você ligava e ele, naquela hora, passava aquele desenho. E você não sabia qual ia ser o próximo, né? Boa didática. E aí o garoto ficou super pensativo, né? Pô, qual que é o próximo, papai? Tem que sentar esse tipo para esperar para ver. Tá vendo? O pai foi muito inteligente, não se deixou levar pelo sistema capitalista do outro, que da outra casa. Porque do outro você realmente bota naquele momento, aquele filme, começa quando você quer, para quando você quer, não tem uma... Quando a gente era criança, não existia um canal só de desenho, né? Não, isso. O horário de desenho. O horário de desenho. Hoje em dia, vários canais de desenho. Na verdade, acho que antigamente a gente brincava muito mais na rua, fazia muitas outras coisas, quase não ficava na televisão, quase não ficava dentro. Muito bem. Mais alguma dúvida? Então, vamos embora, né? Espero que vocês tenham saído daqui percebendo que o papel de vocês, de fato, é fundamental para criar crianças não drogadas. O estresse tóxico não deixa de ser a droga infantil como a criança, né? Então, crianças bem sadias e felizes. Até a próxima, se Deus quiser. Agradecendo novamente a presença de todos. Aqui diante dos nossos inscritos, o João trouxe um livro, né, também para contribuir com a nossa leitura, e a gente vai fazer um sorteio com quem, né, se inscreveu e veio participar. A gente vai fazer um sorteio, tem aqui os nomes de todos que estão presentes aqui, a gente vai fazer um sorteiozinho. De repente pediu ao PP, tem que pegar? Será que ele? É do nome do papai, filho. Mas pede direito. Rafael tem um monte ali. Ele pegou todos. Não, ele pegou direito. Pronto, mostrou que você é corajoso, hein? Corajoso. É o número 1 que chegou. Rita Romano. Olha aí!